há uma referência a um antes da vida delas, que estava antes do que elas conheciam. Ela se refere também a isso como tempo longuíssimo. E a gente sabe que esse é o tempo de guerra, as dificuldades que a Itália e Nápoles tiveram no passado. O período de guerra modificou muito a vida deles, que a Itália precisava se reerguer. Nápoles, pelo menos ali onde ela vivia num bairro que era pobre, mas que já se viam, mesmo ali no bairro, certas desigualdades entre as famílias. Mas a gente tem que lembrar que na Itália como um todo, tudo que eu sempre pesquisei sobre a Itália, sempre mostra que eles dão muito valor ao trabalho. Não à toa, logo no início do livro, não só a Amiga Genial, como nos que vem depois, eles vão apresentando a família, e tem a família Cerulo, aí a família do sapateiro, que é a família de Lila, né? A família Greco, que é a família de Lenú, né? Helena Greco, é a família do Contino, da prefeitura. Aí a família Carati, que é a família de Don Achille, que é dito aqui como o ogro das fábulas, no caso. Mas na maioria, você vê que são caracterizados ali, todas as famílias são caracterizadas pelo emprego do chefe da família, porque o trabalho é algo muito valorizado para eles. E de certa forma, essas marcações nos fazem entender mais ou menos o local de cada um deles ali naquela sociedade, que funcionaria mais ou menos como uma micro-sociedade, já que a gente tá falando de um bairro. A gente não tá falando de toda a Nápoles, mas isso meio que reflete também a realidade daquela cidade, naquela época. E a história, eu não disse ainda, ela se passa a partir dos anos 50, e a gente sabe que a Segunda Guerra ela foi até 1945. Então ainda era um término muito recente. Ainda se tinha muitas heranças da guerra. Uma coisa que eu ainda não falei muito, né, é sobre o machismo que as mulheres sofriam nessa sociedade. E isso se vê muito nesse primeiro livro com a personagem de Melina, que é da família de Lila. E ela tinha filhos e era viúva e sofria muito fortemente com o machismo daquela sociedade, porque ela também era considerada louca. E ela recebia esses julgamentos tanto de homens quanto de mulheres. Havia-se uma suposição de ela ter algo com Donato Sarratori. E a gente vê bem a diferenciação de como se julga a mulher e o homem pelo mesmo ato, porque a própria Lenú, narrando, mostra ali como ela é vista como louca, como as pessoas a julgam, enquanto Donato Sarratori era tido como um homem gentil. Então daí você já vê, né? Se eles tinham algo, por que é que só ela seria culpada? E a gente sabe que, na verdade, nem é só a sociedade italiana, né, que age desse jeito. Até hoje a gente vê na nossa própria sociedade aqui no Brasil como isso é absurdo, como até músicas, como até o imaginário popular, né, já que tá nas músicas, já que tá nas novelas, ainda é poluído com essa reprodução machista de que a mulher é culpada e que o homem muitas vezes é tido como uma vítima, né, coitado. Porque eles começaram a se aproximar porque disseram que ele estava ajudando ela. E ela acabou se envolvendo por ele, mas a gente sabe muito bem como funcionam essas coisas e como a mulher é muito mais julgada do que o homem. Então um homem que pode ter dado toda a abertura para ela, enquanto mulher, ficou como um homem gentil e ela como uma mulher louca. Já que ela tinha, claro, seus arroubos de humor. Tem um episódio que é chocante, assim, que a família Sarratori vai se mudar e ela fica arremessando objetos, inclusive um ferro maciço. Ela joga e quase cai na cabeça de Nino e você fica, né, com medo, mas você imagina a cena, mas ao mesmo tempo você entende a dor dela, do que ela poderia estar passando, né? Helena Ferrante sempre parece também estar explorando na narrativa uma espécie de irrealidade. Eu não sei dizer se é um surrealismo, eu fico em dúvida ainda sobre como definir isso. Eu acho que eu ainda teria que me aprofundar, mas eu percebo que é algo que escapa da realidade, quando ela tá falando ali um pouco sobre os sentimentos das personagens. E essa aparência irreal das coisas parecia causar um mal-estar. Nisso tem dois conceitos que parecem se misturar aqui. Primeiro é a desmarginação, que eu não quero falar muito aqui porque vai ter um momento que eu vou falar um pouco mais dela. A desmarginação é quando as pessoas e as coisas perdem as suas margens. Quem sente mais isso é a Lila, não é a Lenú. Mas parece que quando você lê aquilo, tentando passar para um sentido assim, de algo que seria físico, não sei se vocês concordam com isso, mas para mim parece um pouco um transtorno de pânico. Digo e li dessa maneira porque eu passo por isso. Então, quando ela falava ali da desmarginação, eu pensei, nossa, isso para mim seria lido como um ataque de pânico, porque tudo que Lila estava sentindo ali era para mim como se fosse um ataque de pânico. Mas às vezes parece que a Helena Ferrante quer ir além. E na minha primeira leitura eu não entendi muito bem o porquê disso. Mas aí eu li Frantumália,
que na verdade é uma compilação de textos que falam sobre Dias de Abandono e Um Amor Incômodo, que são os 2 primeiros livros da autora. De Amor Incômodo eu já tenho resenha aqui, se vocês quiserem ver eu vou deixar nos cards. E a Frantomália é uma coisa que meio que tem a ver, eu acho, né, com a desmarginação. A Frantomália é um nome que veio do dialeto da mãe da autora, né, Helena Ferrante. Eu procurei aqui a parte que ela explica, né, no texto sobre o que é Frantomália, e eu acho que se eu ler pra vocês vai ficar um pouco mais fiel, vai dar pra entender melhor. Minha mãe me deixou um vocábulo do seu dialeto que ela usava para dizer como se sentia quando era puxada para um lado e para o outro por impressões contraditórias que a dilaceravam. Dizia que tinha dentro de si uma frantomália. A frantomália, ela pronunciava frantomalha, a deprimia. Às vezes, causava-lhe tonteira, um gosto de ferro na boca. Era a palavra para um mal-estar que não podia ser definido de outra maneira, remetia a um monte de coisas heterogêneas na cabeça, detritos em uma água lamacenta do cérebro. A frantomália era misteriosa, causava atos misteriosos. Estava na raiz de todos os sofrimentos que não poderiam ser atribuídos a uma razão única e evidente. A frantomália, quando minha mãe não era mais jovem, a acordava no meio da noite, a induzia a falar sozinha e depois a se envergonhar do que fizera. Sugeria alguns temas indecifráveis cantados a meia voz e que logo se extinguiam em um suspiro. Empurrava-a para fora de casa de repente, abandonando o fogão aceso, o molho queimando na panela. Muitas vezes também a fazia chorar. E essa palavra ficou em minha mente desde a infância para definir, sobretudo, os choros imprevistos e sem um motivo consciente. Lágrimas de frantomália. Eu acho engraçado que logo depois ela diz que ela começou a entender o que era frantomália, mas não era possível perguntar à mãe dela o que realmente e exatamente significava. Então isso fica de interpretações da autora, mas tem muito a ver com o lance da desmarginação. Eu pretendo falar um pouco mais sobre isso quando eu chegar na parte que Lila sente isso, tal, não tá nem muito distante. Quando ela fala nesse livro sobre frantomália, ela não remete a formas de medo tradicionais, porque pergunta sobre a mulher mediterrânea, tal, e na verdade ela diz que ela conhece esse tipo de medo, esse tipo de dor, que era muito mais próximo a ela, e ela parece sempre procurar na raiz do que ela conhece. Então, por mais que isso não seja um livro que tenha exatamente a ver com a tetralogia, a gente não pode esquecer que são as influências de uma autora. E isso, geralmente, pode se repetir. Principalmente quando é uma coisa que você persegue. E é isso que, às vezes, faz a gente perceber que a Helena Ferrante, ela faz mais que livros. Ela cria toda uma poética. Que ela tem uma forma dela, até pra falar, de certas coisas que parecem ser universais, mas que ela tem a própria forma de ver e de interpretar. Esse é um tópico que não se pode concluir muita coisa sem tentar discutir. O que é que vocês acham também sobre isso? Eu queria saber se vocês já leram o Frantomália. Se não, eu indico bastante a leitura. Eu ainda vou fazer resenha desse livro aqui, porque ele é muito rico, mas vamos lá voltar pra A Amiga Genial. Afinal, a gente nem fugiu dele, né, no caso. Essa parte é uma das maiores riquezas, assim, desse livro. Outra coisa que precisa ser mencionada aqui é o relacionamento de Lenô com a sua mãe. Lenô não se dá bem com ela e, por vezes, ela assume odiá-la. Odiar a pobreza das suas vestes, dos seus hábitos e até mesmo do seu andar manco. E a crueldade, aqui também na mãe de Lenô, é um recurso bastante explorado nas personagens. E eu acho que isso as aproxima muito da realidade, porque não são mulheres idealizadas. A mãe de Lenô não é uma mãe idealizada, está longe de ser. Elas têm embates muito fortes o tempo todo. A relação que vai sendo construída ali entre elas é muitas vezes muito mais de oposição. Mas eu também tinha que ressaltar aqui que em algumas situações a mãe de Lenô demonstra carinho pra ela, mas de uma forma bem peculiar. Como, por exemplo, um dia ela diz pra Lenô que ela poderia usar o bracelete dela pra sair, e outra vez ela diz que eles, né, os pais dela, não vão ter dinheiro pra ela fazer um reforço, mas ela chega pra filha e diz assim: você pode estudar sozinha pro teste. Ninguém disse que você não poderia passar. Ela disse de maneira grossa, da maneira dela, mas meio que me chegou como uma forma de acreditar na filha, sabe? De dizer pra filha, ó, vá, ninguém tá dizendo que você não consegue, porque a gente não tem o dinheiro de pagar. Eu enxerguei nessas duas pequenas coisas alguns traços de carinho. Não precisou ser idealizado pra mostrar que a filha tem uma importância pra ela, sim. E eu acho legal porque a
gente vê os dois lados, né? Lenu como uma filha que odeia a mãe dela como alguém que é bruta com a própria filha. Isso é uma relação menos idealizada possível. É bem legal porque a gente encara algumas situações, porque assim, enquanto filhos a gente cobra muito das nossas mães. As mães às vezes também cobram muito dos filhos, mas a gente pode encarar tanto mães quanto filhos, tem gente que é as duas coisas, né? Se encarar com mais carinho, com mais humanidade. Claro, notar em que arestas você pode melhorar, mas uma das coisas legais desse livro é que você percebe, nossa, não sou só eu que sou cruel assim. E reconhecer essas coisas na narrativa é algo muito bom. Eu vou parar esse vídeo por aqui porque eu sei que vai ficar bem grande. Eu espero que vocês tenham assistido tudo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, de se inscrever no canal. Se você quiser participar ainda da leitura conjunta, dá tempo. A gente tá conversando pelo grupo do WhatsApp, então eu vou deixar aqui embaixo o convite. Aí vocês entram. Tchau e até o próximo vídeo.